Olá, seja bem-vindo aos Cubículos da Mente. Meu nome é Wesley Rodrigues e hoje nós falaremos sobre 5 curiosidades que envolvem as moscas, esses insetos que estão nos mais diversificados tipos de habitat. Então, fica comigo que com certeza a quinta ou a quarta vai te surpreender. Antes de iniciar o vídeo, eu quero agradecer a todas as pessoas que deixaram comentário no outro vídeo e deixaram o like e se inscreveram no canal. Muito obrigado. Vamos lá pro vídeo. Os Cubículos da Mente. Moscas são insetos que geralmente não são vistos aos bons olhos. Isso ocorre por causa que elas são famosas por estar em contato, geralmente com lixo ou com fezes, podem se alimentar de restos orgânicos, tanto de animal ou vegetal. Mas, no mundo, aqui, no Cubículo da Mente, nem tudo é tão simples e nem tudo nem tudo merece ser ignorado. E por mais que esses insetos sejam, por muitas vezes, insignificantes ou pequenos, no mundo científico, as moscas, elas são muito importantes. E isso nos leva à primeira característica, ou à primeira curiosidade que nós veremos hoje. É o gene de uma mosca específica. A mosca específica que eu estou falando é a mosca Drosophila melanogaster, ou mais popularmente conhecida como a mosca das frutas. E por que essa mosca ela é importante, ou por que muitos cientistas se debruçam em cima delas, e por que elas já renderam o prêmio Nobel, vamos dizer. No ano de 2000, conseguimos fazer todo o sequenciamento genético da Drosophila melanogaster. Fazendo a comparação dos genes dessas moscas com o nosso gene, foi possível perceber que cerca ali de 60% do gene entre as duas espécies se conserva. E ainda mais, cerca de 70% de genes característicos de doenças humanas são encontrados nessas moscas. Isso significa o quê? Que essas moscas elas são utilizadas como modelo genético para estudos científicos, desde doenças neurodegenerativas, como Parkinson ou mal de Alzheimer, até pesquisas sobre o abuso de droga, como álcool ou cocaína. Existem muitas vantagens de utilizar mosca nos laboratórios para ser estudado, por causa que elas têm um curto espaço de vida, ou seja, geralmente ali entre 30 dias elas já completaram o seu ciclo. Isso facilita muito para analisar, vamos dizer, efeitos genéticos ou efeitos que aconteceram geneticamente em um curto espaço de tempo. Isso quer dizer que no laboratório, enquanto a gente está ali analisando e fazendo os estudos nessas moscas, essas moscas elas dão origem a outras moscas e as filhas dessas moscas vão dar origem a outras moscas. E a gente consegue analisar o efeito de gerações em gerações. E por isso que é legal se utilizar essa espécie de mosca em laboratórios. Agora, partindo já para outra curiosidade, todos nós não, alguns seres vivos, incluindo as moscas, elas precisam se alimentar para gerar energia. As moscas, elas passam a parte do tempo todo voando, gastando energia, e por isso elas precisam se alimentar. E uma das curiosidades que a gente pode analisar nas moscas é que elas não possuem dente. A mosca doméstica, por exemplo, ela não possui dente. E como é que ela se alimenta? Geralmente ela insere a saliva no alimento que ela deseja, e essa saliva, ela vai fazer com que esse alimento fique mais pastoso, esse alimento fique mais líquido, e depois ela larga o seu canal e vai sugar esse alimento. Ou seja, as moscas elas não possuem dente. E, é possível que tu já... como é que mosca não possui dente, mas eu já fui picado por uma mutuca? É por causa que a mutuca, ela tem... Na verdade, ela não possui dente, ela só possui um dentinho assim que parece mais como uma garra, para furar, mas ela não possui dente, não leva uma mordida de uma mosca. E como curiosidade, o que tu faz quando tá calor, para passar o calor? As moscas varejeiras,
elas possuem também um sistema para reduzir a temperatura corporal delas, que é o que? Elas ficam, vamos dizer, elas pegam uma saliva e fica colocando para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, em contato com o ar, para que o ar ele tire, né, o calor daquela saliva. E vamos dizer, depois que ela faz isso umas 10, 15 vezes, ela engole essa saliva e essa saliva, né, depois que ela engole, consegue fazer com que ela diminua até 3 graus, né, a temperatura corporal quando está muito calor. E a quarta curiosidade, ou terceira curiosidade aqui, talvez não seja tão curioso, sim, o fato de que as moscas elas transmitem doenças, ou seja, existem doenças transmitidas realmente por moscas. E uma das doenças mais famosas que existe é a doença do sono, que é transmitida por uma mosca chamada mosca tsetse, e ela é encontrada lá na África, e essa doença pode causar tremores, pode causar febre, dores e, em casos mais severos, pode levar até a morte. Ou seja, um inseto tão insignificante por alguns, nem às vezes não é tão insignificante. É através do parasita Trypanosoma brucei. E a quarta, e talvez a mais legal de todas as curiosidades que eu tenho hoje para falar aqui, conversar com vocês, talvez só perde para a quinta, a quarta curiosidade é sobre assim, se tu é aquele tipo de pessoa que é viciada em chocolate, né, que gosta de um docinho, as moscas, certos tipos, certas famílias de mosca, elas exercem um trabalho muito importante na natureza, na polinização do cacaueiro. Algumas espécies de mosca, elas são polinizadoras. Nós devemos agradecer essa polinização porque talvez diversidade, tanta quantidade de cacau para fazer o chocolate, que é a matéria-prima para fazer o chocolate, talvez não haveria devido a se faltasse essas moscas. As moscas, elas pertencem à mesma ordem dos mosquitos, Diptera, né? As moscas, elas pertencem da ordem Diptera, que é do grego de duas, e ptera é asas. Então, Diptera é 2 asas. E as moscas, elas fazem parte da mesma ordem dos mosquitos. E agora, né, a quinta curiosidade talvez não seja muita curiosidade. Talvez você já saiba que a mosca, né, é o primeiro inseto a chegar em um cadáver. E por esse fato, elas podem auxiliar também na análise. Elas podem auxiliar também na análise forense ou na ciência forense, que é que investiga casos. Provavelmente a gente já sabe, a gente já é acostumado a perceber isso em seriados. Como que essas moscas podem auxiliar? É que, assim, existe muito estudo sobre efeitos também, que eu falei mais cedo, de drogas, efeito de drogas nas moscas, mas o principal motivo que elas auxiliam na análise forense é por causa que, assim, ó, o cadáver tá lá morto e as moscas, elas gostam de depositar os ovos, né, delas em carne que já esteja apodrecendo, ou seja, em material que esteja em decomposição. E as moscas, elas são o primeiro inseto que chegam geralmente nesse local. E por causa que elas têm um ciclo de vida complexo, ou seja, ela passa na fase de ovo, depois larva e depois realmente ela pupa, né? E depois ela sai como inseto aí voando, bem feliz pela vida. Quando há vamos dizer, um assassinato e tem acesso, né, aos ovos, às larvas dessa mosca, a gente pode saber, vamos dizer, se o corpo ele foi deslocado ou se o corpo estava, vamos dizer, com abuso de drogas, e tudo analisando o tamanho dessas larvas, tudo analisando essas larvas, ovo, mosca, cadáver. Qual dessas curiosidades você gostou mais? Comente aqui embaixo. E se gostou do vídeo, deixe seu like, e se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, e tchau, até a próxima!